Provavelmente você já se sentiu pressionado pelas expectativas e cobranças da vida. E assim, você não é o único, todos nós passamos por isso. E outro dia eu tava conversando com a minha esposa e a gente chegou numa conclusão. Cara, a gente passa por isso desde pequenininho e a gente nem percebe. Calma, eu vou contextualizar e vou explicar. Quando a gente nasce, acaba de nascer, somos pequenos bebezinhos, nós só sabemos pedir pra comer, pedir pra dormir, pedir, sei lá, reclamar de alguma coisa. Mas as pessoas já fazem cobranças pros nossos pais do tipo, ele já tá falando? Ele já tá conseguindo andar, engatinhar? E o pior, elas começam a comparar com outras crianças e ficam lá, fulano começou a falar a primeira palavrinha, falou mamãe com tantos anos. Não sei o quem já tava engatinhando e andando com tantos anos. Depois disso entra a fase da alfabetização. Nessa fase eu lembro já de quando eu era mais velho e ver algumas crianças mais novas, assim, tipo, acompanhar pessoas próximas, mas certas competições do tipo, não, meu filho ou meu sobrinho, seja lá o que for, já tá lendo e aprendeu em casa, tá mais desenvolvido do que o que ele tá aprendendo na escola, ou seja, competição pura desde pequenininho. Quando a gente passa dessa fase e a gente começa a responder as coisas, conseguir responder as perguntas que fazem pra gente, começa a vir aquelas perguntas assim, como é que você tá na escola? E aí? Só tá tirando notão? Qual matéria que você mais gosta? Até a parte da matéria que você mais gosta, tudo bem. Eu só respondi educação física, que era a matéria que eu mais gostava, sinceramente. Mas aí fica essa cobrança, né, de como é que você tá indo na escola. E eu lembro muito bem, quando começava a chegar perto do final do ano, começava as perguntas assim, vai passar de ano direto? Eu era péssimo, então eu sempre fugia dessas perguntas, corria. E, cara, porque eram completamente constrangedoras pra mim, sabe? Eu não queria responder sobre isso, porque provavelmente eu devia estar umas 2 ou 3 matérias pra prova final, recuperação, seja lá o que for. Quando a gente passa dessa fase da escola, pra mim entra a pior fase de todas, da adolescência. Na adolescência, além de continuarem te cobrando a questão da escola, entra 2 perguntas que pra mim foram péssimas na minha. A primeira de todas, sobre faculdade. Começam a te perguntar, você tá com 16, 17 anos, e começam a te perguntar o que você vai querer fazer da vida. E começam a sugerir o que você deveria fazer. Você tem que fazer tal coisa porque dá dinheiro, ou outra profissão porque é a profissão do momento. Você fica sem saber se você faz o que você quer, se o que você realmente deseja, você vai pelo que dá dinheiro, porque muitas pessoas ficam falando sobre isso. Como é que colocam uma criança, um adolescente de 16, 17 anos essa decisão, né? E a outra pergunta que acontece muito é aquela inconveniente que tio, tia ou amigo dos pais pergunta, né? E as namoradinhas? Nossa senhora, essa pergunta era péssima demais. Eu odiava isso. Você fica fugindo ali, então não sei o que, mas é péssimo. E aí vamos lá, vamos trabalhar na hipótese que você entrou na faculdade logo de cara, que você não demorou pra escolher, etc. As perguntas acadêmicas vão mudar. Ao invés de ser se vai passar e tudo mais, passam a ser o seguinte, vai se formar quando? Já começam a te cobrar e querer saber quando que você vai se formar. E quando você estiver ali mais ou menos na metade da faculdade, vão começar a perguntar pra você sobre estágio, porque o que mais querem saber é quando que você vai começar a gerar dinheiro, independentemente se seus pais precisam ou não, mas as pessoas estão muito interessadas nisso. E aí, vamos trabalhar com a seguinte hipótese. Você está namorando, você está em um relacionamento, e um relacionamento que já tem 3 anos que você está namorando essa pessoa. É inevitável. Vão começar a perguntar pra você sobre ou noivado ou sobre casamento. Se você optar pelo noivado, você ganha uma gordurinha aí de tempo, né? Porque você vai noivar e tem aquele tempo pra organizar o casamento e tal, parará, mas você praticamente já tá falando que vai casar. Eu sei, muita gente acaba terminando o noivado, isso acontece, mas assim, é quase uma confirmação que você pretende se casar com aquela pessoa quando você tá noivando, né? Pelo menos deveria ser. Depois de resolvida a pressão do casamento, vamos lá, você casou, pronto. Você pensa, ninguém mais vai me perguntar sobre nada, acabou, agora eu vou construir minha vida, terminei minha faculdade, e agora sou eu, meu companheiro, minha companheira, e acabou. Nada disso. As pessoas vão começar a te perguntar sobre filhos. Quando que você vai ter o filho? Vocês já estão pensando e etc. E quando que vai vir o primeiro neném? E eu tô nessa fase no momento da minha vida. Cobrarem sobre filhos. Mas tudo bem, eu entendo que algumas pessoas perguntam numa boa. E eu sempre falo sobre esse assunto tranquilo com as pessoas e é tudo certo. Como eu não tive o primeiro filho, eu não sei o que vem depois. Mas eu tenho alguns amigos que já tiveram o primeiro filho, né? E quando eu converso com eles sobre isso, eles falam que
as perguntas não param. Porque assim que você tem o primeiro, não demora muito para as pessoas começarem a perguntar sobre o segundo filho. Dizer que seu primeiro filho ou filha precisa de um irmãozinho, ou quer um irmãozinho. E cara, conversando com minha esposa, a gente falou, gente, será que essas perguntas nunca vão parar, nunca vão acabar? Eu nunca conversei com alguém mais velho para saber o que ele acha sobre isso, sobre essa reflexão. Eu não sei se tem algumas outras perguntas depois dessa do segundo filho. Mas eu cheguei numa reflexão e pensei o seguinte, é um ciclo que não tem fim. Por quê? Por mais que não tenham perguntas depois do segundo filho, vamos dizer assim, as pessoas vão começar a te perguntar sobre os seus filhos, sobre tudo que você passou, tudo que elas perguntavam sobre você, elas vão começar a perguntar sobre os seus filhos. Se seu filho já tá falando, se seu filho já tá alfabetizado, como é que ele tá na escola, se ele vai passar de ano direto, o que seu filho escolheu para fazer de faculdade. E agora hoje eu entendo às vezes quando minha mãe me perguntava uma coisa ou outra, sabe? É porque provavelmente as pessoas também estavam cobrando ela. Fiquei nessa reflexão sobre o quanto isso pode ser ruim para certas pessoas. A gente não sabe o momento de cada um para perguntar algo que às vezes pode ser bem pessoal. Então eu fiquei pensando, algumas pessoas podem simplesmente reagir super bem com essas perguntas, independentemente se elas estejam num momento ruim sobre aquilo ou não. São desprendidas disso, elas simplesmente, tá, deixa a pessoa ficar falando e vida que passou. Só que outras pessoas, cara, isso pode gerar um certo conflito para elas desnecessário. Vamos trabalhar com duas hipóteses. Pensa aqui numa pessoa que está na faculdade e ela não consegue terminar porque ela reprovou numa matéria ou num trabalho ali da faculdade. A gente perguntar sobre quando que ela termina só vai gerar mais ansiedade. E pensa agora num casal que tá tentando ter filhos, só que assim, eles não compartilharam com ninguém. Quando você chega e pergunta, você só gera mais ansiedade, sabe? Às vezes eles estão fazendo tratamento, tentando entender porque não consegue. Gera às vezes uma tristeza desnecessária, uma lembrança sobre algo que, poxa, não tem feito aquela pessoa feliz. E às vezes aquela pessoa tá numa festa, num show, ou num momento de lazer que ela só quer, de repente, viver aquele momento bom e a gente acaba levando aquele assunto que traz uma carga pesada pra ela desnecessariamente, sabe? Eu tô levantando essa questão e eu não tô me isentando que eu não possa ter feito isso já com alguém, mas talvez eu tenha que rever quando alguns assuntos, algumas perguntas virem pra mim, assim, pra querer perguntar pra alguém. Porque eu sou dessa pessoa muito comunicativa, que troca ideia, quer saber das pessoas, pergunta como as coisas estão. Mas eu acho que eu preciso, talvez, rever determinados assuntos pra não correr o risco de causar isso. E eu sei, a culpa não é sua de que faz essa pergunta. É só uma reflexão mesmo do, será que não é melhor trocar um, e aí, tá tudo bem? Pô, você tá feliz? Como é que estão as coisas? Caso aquela pessoa dê abertura pra falar sobre, mais ou menos, eu fui reprovado na faculdade, ou não consegui a vaga de emprego, a partir do momento que ela deu aquela abertura pra você, aí sim você comentar, ou dar uma palavra amiga sobre aquilo, sabe? É um conforto. Então, esperar aquele momento acontecer pra poder falar sobre determinados assuntos, sabe? Tudo bem. Eu sei que às vezes a gente pergunta porque a gente deseja o bem e a gente tá ansioso por uma notícia boa vindo sobre aquele assunto. Às vezes aquela pessoa gosta de você e ela só quer estar com você, se distrair, trocar uma ideia sobre alguma outra coisa, conversar e simplesmente esquecer de algumas coisas por aquele momento, porque ela não vai ter como fugir, mas aquele momento é o momento que ela escolheu para se distrair. Se você gostou desse formato de vídeo, eu te convido a curtir e comentar o que você achou dessa minha reflexão. Eu esqueci alguma coisa? Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu vou gostar muito de trocar essa ideia aqui com vocês nos comentários. E muito obrigado por ter dividido um pouquinho do seu tempo comigo. Eu fico muito feliz de verdade que você tenha ficado até aqui. Aqui no canal eu tenho mais 2 tipos de conteúdo. Um é o vlog semanal, que eu divido aqui um pouquinho da minha jornada como criador de conteúdo, a minha vida pessoal e a minha vida profissional, como eu equilibro isso tudo. E tem um diário de criação. No diário de criação eu falo um pouquinho sobre o meu planejamento, sobre as coisas que eu pretendo fazer e aprender também com as pessoas que são criadores ou estão começando nessa jornada também. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Valeu, até a próxima. Alexa, apagar o abajur.